Salve, salve, meu querido aluno, minha querida aluna! Vamos finalizar nesse instante os princípios constitucionais da Seguridade Social. Já trabalhamos todos eles, estamos no último, com mais algum arremate, com mais algum detalhe que o colega precisa saber, que é o caráter democrático. Vimos no bloco anterior, caráter democrático, que é o sétimo princípio constitucional, o sétimo e último princípio constitucional da Seguridade Social. Nesse sétimo princípio, o caráter democrático e descentralizado da gestão. Nós vimos no bloco anterior o caráter democrático. Então, junto nós falamos sobre o caráter democrático, que democracia é o direito de ter voz e voto, a participação numa gestão quadripartite na administração da Seguridade Social, com órgãos colegiados, com a presença de 4 segmentos, né? O governo e mais 3 da sociedade, que são os trabalhadores, os empregadores e os aposentados. Falamos isso no bloco anterior. Agora eu quero falar para os colegas sobre o caráter descentralizado. O que é o caráter descentralizado? O que significa? Aqui, o colega precisa saber, por primeiro, que o caráter é descentralizado. Esse prefixo des, o examinador costuma excluir na hora do concurso público. O que o governo costuma dizer é, o que o examinador costuma colocar na prova é, diga se está certa ou errada a assertiva. E ele coloca, é princípio constitucional da Seguridade Social o caráter democrático e centralizado da administração mediante gestão quadripartite, participação dos trabalhadores, empregadores, aposentados e governos, órgãos colegiados. Tudo parece perfeito. O que está faltando? O des. O des. Aí fica incorreta a assertiva, porque o caráter é democrático e descentralizado, ok? Então, cuidado, lance olhares não só no caráter democrático, na gestão quadripartite e na presença dos aposentados, mas também ali no descentralizado, que muitas vezes o examinador coloca centralizado, tornando incorreta a assertiva, ok? O que isso quer dizer? Descentralizado. Se for centralizado, é só no âmbito federal, no âmbito da União. Se é descentralizado, é no âmbito federal, no âmbito estadual e no âmbito municipal. Portanto, a administração da Seguridade Social deve ser no âmbito federal, também na órbita estadual e na órbita municipal. Nas 3 esferas de governo, temos que ter a administração da Seguridade Social, nas 3 esferas de governo. Ok? Âmbito federal, estadual e municipal. Então deve ser descentralizado. Não pode ser centralizado no governo federal. Tem que ser descentralizado. Ok? Então, a administração da Seguridade Social também na esfera estadual, também na esfera municipal. Certo? Pois bem, então nós já sabemos caráter democrático e descentralizado. Ok? Chamamos a atenção o que o examinador costuma ocultar na questão. Então, os pontos que o colega deve ter um olhar fotográfico diferenciado. É ali para o descentralizado, para que se não está escrito centralizado. Gestão quadripartite, se o examinador não mudou para tripartite, que fica errado. E aposentados, que o examinador costuma excluir aposentados, tornando errada a assertiva, certo? E são órgãos colegiados. Cuidado que às vezes o examinador muda para órgão singular. Não é órgão singular, não é órgão de uma só pessoa. É, na verdade, um colegiado. É o governo mais a participação da sociedade, empregadores, trabalhadores e aposentados, juntos ali decidindo. Então, um representante de cada segmento que vão debater e decidir os desígnios da Seguridade Social, ok? Vamos agora, feita a explicação do que é o princípio do caráter democrático e descentralizado, vamos trazer agora exemplificação prática, que costuma o examinador utilizar na prova do concurso público. Vamos falar do caráter democrático? O CNPS. O colega sabe o que é o CNPS? É o Conselho Nacional de Previdência Social. Então, é um Conselho Nacional. Então, é um conselho no âmbito federal da Previdência Social. Então, é um órgão de administração da Previdência, em âmbito federal. Esse órgão em âmbito federal, ele possui representantes. Quais são os representantes? Vai ter representantes do governo, então, o governo federal. Porque esse órgão é nacional, ele é federal. Se ele é federal, é o governo federal. Também os aposentados e pensionistas, vai ter os trabalhadores, que são os prestadores de serviço, e os empregadores, tomadores de serviço.
Veja que há um respeito ao mandamento constitucional do caráter democrático. Professor, tem um respeito, mas não muito, porque aqui também tem pensionistas. Incluiu também pensionistas. Veja, aqui eu quero que o colega entenda o seguinte: o princípio constitucional, o que ele quer é impedir que o governo fique sozinho e decida sozinho. É isso. Deve ter a participação da sociedade. E a participação da sociedade significa, devem estar presentes pelo menos estes que a Constituição citou. Representantes dos trabalhadores, os empregadores, os aposentados. Esses têm que estar presentes. Nada impede da lei trazer mais representantes, mais pessoas da sociedade. Não impede. Quanto mais democracia, melhor. Ok? Melhor. Perfeito? Então, é inconstitucional se a lei excluir. Fala, olha, é só o governo e os empregadores, é só o governo e os trabalhadores, é só o governo e os pensionistas. Aí é inconstitucional. Por quê? Não está prevendo todos aqueles que devem estar previstos. Mas nada impede, nada obsta, prever outros, mais pessoas, mais segmentos da sociedade, não há problema algum. Ok? Então aqui está de acordo com a Constituição. Então existe, no âmbito federal, um Conselho Nacional da Previdência, que é uma mesa na qual toma assento um representante do governo, um representante dos trabalhadores, um representante dos empregadores e outro representante dos aposentados e dos pensionistas, ok? Para decidir, para falar e discorrer e decidir sobre a Seguridade Social, certo? Aqui nós vamos ter que agora observar questões típicas que o examinador costuma fazer sobre esse tema. Vejam só, os membros do CNPS, o Conselho Nacional Presidencial, seus membros e seus respectivos suplentes serão nomeados por quem? Quem é que vai nomear o representante do governo, o representante dos trabalhadores, os empregadores, os aposentados? Quem eles serão nomeados por quem? Aqui, vamos alternativas. Pelo presidente do INSS? Pelo ministro da Previdência? Pelo presidente da República? Quem você acha que iria nomear, ok? Bem, os seus representantes. Quem queria nomear? Então anote, é o presidente da República. Eles são nomeados pelo presidente da República. Então não é pelo presidente do INSS, não é pelo ministro da Previdência, ok? É pelo presidente da República. E eles são nomeados para um mandato. Um mandato de quanto tempo? Quanto tempo é o mandato deles? É de 2 anos. 2 anos. E eles podem ser reconduzidos de imediato uma única vez. Então, 2 anos e pode ser reconduzido para mais 2 anos. E ponto. Aí não pode ter a terceira vez, ok? Então, de 2 anos, admitida a recondução por mais 2 anos. Então, memorize, os membros do CNPS são nomeados por quem? Pelo presidente da República, o presidente da República que nomeia, ok? E o mandato deles é de 2 anos, admitido uma recondução por mais 2 anos e ponto, ok? Uma única vez reconduzidos, uma única recondução, certo? Meus amigos, eu quero que você, vamos ler de novo, veja. Os membros do CNPS e os respectivos suplentes serão nomeados pelo presidente da República, tendo os representantes titulares da sociedade civil mandato de 2 anos, podendo ser reconduzidos de imediato uma única vez. Agora que fizemos a leitura de novo e expliquei, eu vou perguntar. Pergunto, o representante do governo, qual o prazo, o tempo de duração do seu mandato? Qual é o prazo? De 2 anos, 3 anos, 4 anos, ilimitado, sem prazo? Qual é o prazo do mandato do representante do governo? Ah, professor, é fácil. 2 anos e admitir uma recusação por mais 2 anos. Errado. Errado. Como assim, professor? Estou lendo aqui, professor, acabou de falar. Está errado. Por que está errado? Aqui são os representantes da sociedade civil. Essa duração de mandato de 2 anos, admitida uma recondução por mais 2 anos, são para os representantes da sociedade civil. Quem são os representantes da sociedade civil? Da sociedade civil são os prestadores de serviços, os tomadores de serviços e os aposentados e pensionistas. Esses têm um mandato, uma duração de 2 anos, admitida só uma vez, uma recondução por mais 2. Ponto final. Agora, o representante do governo fica enquanto é indeterminado.
minado. Fica enquanto o governo achar que ele tem que ficar. Enquanto o governo achar que não, ele está bom lá, mantém, deixa lá esse nosso representante lá, ele está mandando bem, deixa ele lá. Por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, não interessa. Não tem limitação de prazo, ok? Então, o representante do governo não tem prazo. Aqui a limitação de tempo é para o representante da sociedade civil. Então, o representante dos trabalhadores, dos empregadores e dos aposentados. Esse tem prazo de 2 anos, admitida só uma vez, uma recondução por mais 2. Entendido? Perfeito. Vamos agora falar com os colegas sobre o artigo 3º, parágrafo 7º da Lei de 2013, que fala dos membros do CNPS, do Conselho Nacional de Previdência Social, e nos diz que os membros do CNPS, enquanto representam os trabalhadores em atividade, é assegurada estabilidade no emprego. Então, existe estabilidade, o direito de estabilidade, estabilidade. Aí a pergunta que vem é, direito à estabilidade, os membros do CNPS possuem estabilidade? Estabilidade no emprego? Todos os membros do CNPS possuem estabilidade no emprego? Sim ou não? A resposta é que não. Não existe estabilidade no emprego para o representante dos empregadores. Não existe estabilidade no emprego para o representante dos aposentados. Hein? Não existe estabilidade no emprego para o representante do governo. Quem é que tem estabilidade no emprego? Os representantes dos trabalhadores em atividade. Então, somente o representante, o membro do CNPS, seja representante dos trabalhadores em atividade, esse possui estabilidade no emprego. Estabilidade não pode ser demitido. Então, não pode ser demitido, ok? Tem estabilidade no emprego, ok? Não pode ser demitido desde o momento que ele é nomeado até, da nomeação, até um ano depois do término do mandato. Então, até um ano depois que terminou o mandato dele, ele não pode ser demitido. Tem estabilidade no emprego, ok? Não pode ser demitido até um ano depois. Meus amigos, ele não pode ser demitido em hipótese alguma? Bom, a regra da estabilidade é que ele não pode ser demitido. Mas em hipótese alguma, nem se ele cometer uma falta grave, aí não. Então, salvo se ele cometer uma falta grave, ele somente pode ser demitido. Então, no período de estabilidade, a regra não pode ser demitido, salvo se ele cometer uma falta grave. Mas a falta grave é comprovada como? Regularmente comprovada em processo judicial, precisa de um processo judicial. Não pode a própria empresa apurar ali, não, nós entendemos que isso é uma falta grave. Não. Tem que ir judicialmente falar, olha, queremos demitir o empregado, que tem direito à estabilidade, porque ele cometeu, no nosso sentido, uma falta grave, para que o juiz analise e, de fato, entenda que houve uma falta grave. Ok? Só nessa hipótese pode ter a sua estabilidade afastada e a sua demissão. Do contrário, até um ano depois do término, ele não pode ser demitido. Lembrando, quem tem estabilidade, somente o representante, lá no CNPS, representante dos trabalhadores em atividade. Não tem estabilidade, representante dos empregadores, representante do governo, nem representante dos aposentados, certo? Então, cuidado com a assertiva que diga todos os membros do CNPS têm estabilidade no emprego desde a nomeação até um ano depois. Está errado, não são todos os membros do CNPS, somente os representantes da sociedade civil que sejam representantes dos empregados em atividade, certo? Com isso nós fechamos, portanto, todos os 7 princípios constitucionais. Desses 7 princípios constitucionais, eu quero passar para os colegas que, além dos princípios constitucionais de toda a Seguridade Social, que são normas, eu disse aos colegas, programáticas, são dirigidas ao Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional, ao elaborar normas, leis, que ele possa pensar e refletir sobre os princípios e tentar aplicá-los ao máximo possível, ok? Não pode contrariá-los, ok? Além desses princípios, também existem regras na Constituição. As regras são as regras do artigo 195, que falam da Seguridade Social, artigo 196 a 200, que falam somente do ramo da saúde, artigo 201, que fala somente da Previdência Social, regime geral Previdência Social, tem as regras do artigo 202 da Constituição, que é o regime de previdência complementar, e temos o artigo 202 e 204 da Constituição, que fala da assistência social. Então, nós temos o ramo da saúde, artigo 196 a 200, assistência social, artigo 203 a 204, e a previdência, artigo 201, regime geral. Então, isso aqui são as regras,
que são regras, são norminhas específicas sobre cada um dos ramos da Seguridade Social que o colega precisa conhecer, ok? Em especial as do regime geral, essas inevitável, ok? Então, aqui a probabilidade de incidência é regime geral e também da assistência social. São as de maior probabilidade de incidência, o colega tem que conhecer. Então, vale a pena ler tudo. Lembrando, quanto mais você estuda, o colega vai perceber que tem mais sorte no concurso público. Quem estuda muito vai ver que na hora da prova, nossa, dei uma sorte, caiu tudo aquilo que eu estudei. Porque você estudou muito, conheceu muito. Agora, quando você, por questões de tempo, limita o seu estudo, óbvio que existe uma possibilidade, nosso meta aqui é dizer para você a maior probabilidade, maior incidência. É artigo 201 da Constituição e o 203 a 204, de maior probabilidade. São esses, ok? Depois é o artigo 195, maior probabilidade. Depois é o artigo 202. E por fim, seria os artigos de saúde, 196 a 200, ok? Mas, se o colega tiver tempo e disposição, faça a leitura de todos os artigos da Constituição. São importantes e podem ser exigidos na prova, ok? Pode. Pois bem, agora chegou o momento de fazermos um simulado. Esse é o momento, colega, afastar os familiares e falar, gente, dá um tempo aqui que eu vou resolver agora uma prova, vou verificar o meu grau de aprendizagem. Se eu caminhei bem ou não caminhei bem. Se o colega gabaritar nesse instante, ótimo. Vamos para o próximo item do edital. Se o colega perceber que não está bem, volte e refaça a leitura, certo? Então vamos começar. Preparado? Aqui, mais do que nunca, é importante que o colega seja sincero com você. Esse é o momento de laboratório, o colega testar o seu aprendizado, testar o seu conhecimento. Não vale a pena se enganar, ok? Não faz o menor sentido, porque no dia da prova não vai ter como enganar. Vai ter que realmente revelar o quanto o colega sabe, o quanto o colega assimilou de conteúdo, ok? Então vamos lá. Então eu quero saber dos colegas, conforme provas que já foram ministradas em concursos anteriores, como o colega se comportaria? Aqui, CESP 2016, indagou o candidato. Certo ou errado? A assertiva nos diz, a Lei Eloy Chaves, que criou em cada uma das empresas de estrada de ferro existentes no país uma caixa de aposentadoria e pensão para seus respectivos empregados. Foi o primeiro ato normativo a tratar de seguridade social no Brasil. Certa ou errada essa assertiva? Esse enunciado é certo ou esse enunciado está errado? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. E aí, o que o colega assinalou? Marque. Então, marque aí. Questão 1, certo ou errado? Ok? Marcou? Pois bem, próxima. Questão 2. Também CESP 2016. A Seguridade Social é organizada mediante gestão quadripartite, com a participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Certo o enunciado ou incorreto? Certo ou errado? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Assinalou? Item 2, certo ou errado? Ótimo. 3, questão 3. Também CESP 2016. De acordo com o princípio da universalidade da Seguridade Social, os estrangeiros poderão receber atendimento da Seguridade Social. Esse enunciado está certo ou está errado? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Marque aí. Item 3, certo ou errado, ok? Item 4, também CESP 2016. Isso demonstra o quantas questões o colega vai ter que responder sobre o tema 1 do edital que nós estudamos até agora, que é um tema altamente indagado nos concursos do INSS, ok? Então, esses nossos vídeos, nossas aulas, é importante que o colega assista todas elas e, se possível, até rever, perfeito? Porque, de fato, são muitas questões feitas. Próximo. A universalidade da cobertura e do atendimento inclui-se entre os princípios que regem as ações dos poderes públicos e da sociedade, destinados a assegurar o direito relativo à saúde, à previdência e à assistência social. Esse enunciado está certo ou está errado? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, ok? Então marque aí, item 4, certo ou errado. 5. CESP 2016, mesmo certame público, concurso do INSS. A Constituição Federal define Seguridade Social como um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos,
e da sociedade, destinados a assegurar direitos relativos à saúde, à previdência e assistência social. Esse enunciado está certo ou está errado? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Veja o sorriso estampado no seu rosto. Você está caminhando bem, tenho certeza, não é, meu amigo, minha amiga? Então vamos lá. Item 6. CESP 2016. Então, mesmo certame, vejam quantas questões sobre o item 1 do edital. Os princípios que regem previdência social incluem a uniformidade e a equivalência dos benefícios e serviços prestados à população urbana e rurais. Certo ou errado esse enunciado? Estaria certo ou errado esse enunciado? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Professor, espera um pouquinho. Não, dou-lhe três. Quero saber, o item 6 assinalou certo ou errado, ok? Certo ou errado? Quero que o colega agora me mande. Então, vá lá no Instagram, me mande em Hermes Arraes Alencar. Fala, professor, acabei de resolver os 6 itens. Estou confiante. Essas são as respostas. Item 1 é C ou E. Item 2, C ou E. Item 3, C ou E. Passe para mim, ok? Vamos agora responder. Já fez? Ótimo, espero que sim, hein? Aguardo o colega. Então, vamos lá. Primeiro item. O que o colega assinalou nesse primeiro item? A Lei Eloy Chaves, que criou em cada uma das estradas de ferro existentes no país uma caixa de aposentadoria e pensão, CAP. Para os respectivos empregados, foi o primeiro ato normativo a tratar de seguridade social no país. Errado. Professor, não acredito, eu marquei certo. É errado esse enunciado. Como assim, professor? Não é Lei Eloy Chaves o primeiro ato a criar previdência? Previdência em nosso país, ok? A Seguridade Social somente foi criada com a Constituição Federal de 88. Antes da Constituição Federal de 88, não existia em nenhum ato normativo Seguridade Social. Ok, meus amigos? Perfeito? Foi a Constituição Federal de 88. Então, aqui está incorreto, ok? Aqui, para estar certo, onde está escrito Seguridade Social, tinha que estar escrito Previdência. Aí estaria certo, ok? Aqui esse enunciado está errado. Professor, não acredito que eu perdi essa questão por falta de atenção, ok? É importante que o colega tenha atenção nos itens, nos dizeres. O examinador quer lhe derrubar de alguma maneira, então fique atento para não cair, certo? Próximo, item 2. A Seguridade Social é organizada mediante gestão quadripartite. Participação dos trabalhadores, empregadores e aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Certo ou errado? Sim, está certo, está correto. Perfeito, está de acordo com o princípio exatamente do caráter democrático, bem? Gestão quadripartite. Perfeito, está correto. Esse é o segundo enunciado. Terceiro, de acordo com o princípio da universalidade da segurança social, os estrangeiros poderão receber atendimento da Seguridade Social. Seguridade Social é previdência, assistência e saúde, ok? Aqui, certo ou errado esse enunciado? Está certo, está correto. De fato, a universalidade abrange toda e qualquer pessoa, inclusive estrangeiros. Vimos que na Previdência, um estrangeiro italiano, por exemplo, que trabalha no Brasil numa empresa brasileira, vai ter do seu salário desconto de contribuição previdenciária e vai poder se aposentar na Previdência, sem problema algum. Vimos que na assistência social, o Supremo Tribunal Federal consagrou que sim, estrangeiros têm direito, estrangeiros que estejam residentes no Brasil, têm direito à assistência social no nosso país. E na saúde é direito de todos, não importa se nacional ou estrangeiro, não importa. Qualquer pessoa do território nacional, se precisar do ramo da saúde, vai ter direito a esse acesso, ok? Então está certo o enunciado, ok? Item 4. A universalidade da cobertura do atendimento, inclui-se entre os princípios que regem as ações dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a ser direitos relativos à saúde, previdência e assistência social. Está certo esse enunciado. Esse é um dos princípios constitucionais da Seguridade Social, ok? Então, esse é o enunciado. Aqui, disse corretamente. Muitas e muitas vezes, o examinador troca alguma das informações, mas ele não fez isso dessa vez, não fez isso. Então, aqui está certo esse enunciado, ok? Parabéns a você que acertou. 5.
A Constituição Federal define a Seguridade Social como um conjunto integrado de ações de iniciativas dos poderes públicos e da sociedade, desde a segurança legislativa da saúde, previdência e assistência social. Está certo. Percebam só quantos itens envolvendo o conceito da Seguridade Social. O conceito que eu disse aos colegas que era altamente indagado, veja, um só certame público, quantas questões envolvendo o conceito. Então, só aqui, meus amigos, e vamos agora para o item 6, os princípios que regem a Previdência Social incluem-se a uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços prestados à população urbana e rural. Está certo ou errado? Esse princípio está escrito certo ou faltou alguma coisa? Está certo, está correto, ok? Está certo, está correto. Percebam aqui, meus amigos, que foram 6 itens na prova de 2016 só sobre o item 1 do edital. O item 1 do edital abarcou 6 questões na prova de 2016. E foram questões, em 2016, fáceis. A maior parte delas ali certas, né? Só teve uma pegadinha na primeira, o resto, questões fáceis, muito fáceis, perfeito? Mas o colega precisava ter estudado. Pode ser que no próximo certame o examinador não seja tão bonzinho, venha muitos itens mais elaborados, mais difíceis, mas o colega está preparado. Com as nossas aulas, o colega está extremamente preparado para trabalhar esses itens, ok? Então, meu nome é Hermes Arraes Alencar. Quero agradecer sua atenção. Quero lembrar que esse professor é autor de livros. Dentre os livros de autoria deste professor, tem o livro que é Direito Previdenciário para Concursos Públicos. A última edição, de 2024, a 7ª edição. E tem um cupom de desconto para você, meu aluno, que é Vale Hermes. O colega entra no site editoradodireito.com.br, site editoradodireito.com.br, incluindo o cupom Vale Hermes, o colega consegue o frete grátis e também um desconto no valor do livro, perfeito? Que é um livro que o colega vai estar muito bem acompanhado para se preparar para o certame público e gabaritar, fazer bonito no concurso do INSS, no concurso de analista técnico de tribunais, no concurso de delegado federal, no concurso da AGU, Advocacia Geral da União, para procurador federal, procurador da Fazenda, advogado da União, na magistratura federal. Todos esses concursos exigem direito previdenciário. E esse livro trabalha exatamente o que os examinadores mais focam na hora das provas. E você precisa ficar atento, ok? Então, as nossas aulas, mais esse livro, o colega estará muito bem. Lembrando, como que devem ser os estudos? Os estudos devem ser, primeiro, o colega deve ter aqui, necessariamente, a aula. Então, a explicação do professor. A explicação. Para depois da explicação, fazer a leitura da legislação. Perceba que eu sinalizei, eu mencionei a legislação. O colega deve anotar toda a lei mencionada, o colega deve anotar, depois fazer a leitura. E depois fazer a leitura da legislação. Não leia primeiro a legislação, hipótese alguma. Primeiro a explicação, depois a leitura da legislação. Se o colega for direto à legislação, o colega não vai entender muito, vai ficar complicado, vai ficar cansativo e não vai assimilar muito. Se o colega primeiro tiver a explicação e depois for na legislação, o colega vai compreender, vai fazer sentido, vai ficar mais claro e vai assimilar o conteúdo, ok? Então, primeiro passo, explicação, são as nossas aulas. Segundo passo, legislação. Terceiro passo é resolução de questões. Resolver questões, ok? Resolver questões é importantíssimo, pegar traquejo para na hora da prova se sair muito bem. E sempre acompanhado desse meu livro, o colega estará em muito boas mãos. É a parte da explicação em vídeo e também na escrita para quem gosta. A leitura você acaba assimilando também muito. E são detalhes que escapam da aula, que estão lá anotados no livro, ok? Dicas importantes. Quero lembrar que também sou autor do livro, que é o Manual do Direito Previdenciário, uma outra obra um pouco mais aprofundada, trabalhando todo o direito previdenciário, interessantíssimo para quem quer se aprofundar e conhecer um pouco mais do direito previdenciário. Diversos aspectos importantes estão aqui no Manual do Direito Previdenciário, ok? Meus amigos, eu quero agradecer a cada um dos colegas por estar comigo nesse item 1 do edital e quero lá no @HermesArraesAlencar você me diga como se saiu bem ou não nas questões do simulado na hora de gabaritar que nós fizemos. O que achou dos nossos aulas, dos nossos encontros. E quero desejar a sua presença na continuidade. Vamos ao item 2 do edital, ok? Item 2 do edital. São 15 itens do edital. E vamos trabalhar cada um dos itens, ok? Um a um, para não escapar nada. E o colega possa fazer bonito no dia da prova. Porque o objetivo é gabaritar. E juntos, de mãos dadas, vamos conseguir a satisfação do seu cargo público, de sua aprovação, ok? Bons estudos, um forte abraço e sucesso!